Sempre sonhei em jogar na seleção, sempre sonhei em ter uma condição financeira boa, que o meu objetivo maior e principal era tirar meus pais de uma situação difícil que a gente vivia ali. E isso, por isso que quando eu falo que eu sou realizado e feliz, isso está completamente ligado. Romário, de Souza, Faria. Bem-vindos à história de Romário, uma lenda do futebol brasileiro. Neste vídeo, exploraremos os momentos mais marcantes de sua carreira, desde seu início no Vasco da Gama até seu sucesso internacional. O Vasco, eu tenho uma gratidão eterna com o Vasco, porque o Vasco eu entrei pelas portas da frente, me criei no Vasco, eu tenho mais títulos em relação a time, o que o Vasco me deu, eu tenho título carioca, sul-americano, brasileiro. É o time que eu mais fiz gols. Então, assim, essa minha história com o Vasco, ela é bem real. Em 1985, Romário deu seus primeiros passos no futebol profissional com o Vasco da Gama, um clube do Rio de Janeiro. Desde o início, seu drible habilidoso e sua capacidade de marcar gols o destacaram como uma jovem promessa. Em 1988, Romário liderou o Vasco da Gama rumo à vitória no Campeonato Carioca, a liga estadual mais prestigiosa do Brasil. Suas atuações destacadas o catapultaram para a fama nacional e internacional. Vai na velocidade, contra 3 adversários, Romário chegando, Mauricinho pela ponta, Romário cortou para a esquerda, penetrou, agora, tocou e o golaço! E assim, o PSV estava começando a ser um dos grandes da Europa, então assim, eu aproveitei um momento muito legal e para mim foi uma grande, assim, como é que poderia começar hoje? É claro que eu gostaria de ter começado no Barcelona, no Milan, mas não me arrependo nem um pouco, pelo contrário, eu curti bastante, foi foda. Em 1988, Romário deu o salto para a Europa ao se juntar ao PSV Eindhoven, nos Países Baixos. Esta mudança marcou o início de uma das fases mais prolíficas de sua carreira. No PSV, Romário se tornou uma força goleadora imparável desde o início. Sua capacidade única de marcar gols era evidente em cada partida, e rapidamente ganhou a admiração dos torcedores e companheiros de equipe. Durante sua passagem pelo PSV, Romário liderou a Eredivisie em gols em múltiplas temporadas e foi o artilheiro da equipe. Romário desempenhou um papel fundamental na conquista de 2 títulos consecutivos da Eredivisie nas temporadas 1988 a 1989 e 1989 a 1990. Sua habilidade para driblar com maestria e criar oportunidades de gol não apenas ajudou o PSV a vencer a liga, mas também deixou uma impressão duradoura nos corações dos fãs de futebol em toda a Europa. A passagem de Romário pelo PSV Eindhoven foi uma das mais notáveis de sua carreira, e lá ele se consolidou como um dos melhores atacantes do mundo. Romário. Dank u. Goeiedag zeg. Romário. Geef nu even echt zijn visitekaartje. Tudo começou com Tony, que era o auxiliar do Cruyff. Ele foi na minha casa na Holanda conversar comigo, depois conversei com o Cruyff por telefone. Cara, eu chego num time que é gigante. O time já tinha sido campeão mundial, já tinha sido campeão da Champions League, já tinha sido, se não me engano, algumas vezes seguida campeão espanhol. Em 1993, Romário fez a sua tão aguardada mudança para o FC Barcelona, um dos clubes mais prestigiosos da Europa na época. Sua chegada ao Camp Nou marcou o início de uma das épocas mais emocionantes de sua carreira. Romário rapidamente se estabeleceu como uma figura central no ataque do Barcelona. Sua capacidade única de marcar gols espetaculares e sua habilidade para driblar os adversários o tornaram um dos favoritos dos torcedores catalães. Uma das parcerias mais memoráveis daquela época foi a dupla de ataque formada por Romário e Hristo Stoichkov. Eles desenvolveram uma conexão incrível em campo, criando muitos dos momentos memoráveis para os fãs do Barcelona.
Na temporada 1993 a 1994, Romário brilhou na La Liga espanhola, ajudando o Barcelona a conquistar o título. Seus gols decisivos e atuações mágicas fizeram dele o artilheiro do time. Romário também teve um papel crucial na conquista da Supercopa da Espanha e da UEFA Super Cup na mesma temporada, solidificando sua posição como um dos principais jogadores do futebol mundial. No entanto, apesar de sua brilhante passagem pelo Barcelona, Romário deixou o clube após apenas 2 temporadas, em 1995. Sua partida deixou uma marca indelével na história do clube e na memória dos torcedores. Romário na frontal, Romário se leva o balão, Romário! Esse grupo da Copa, a maioria tinha perdido em 90. E a gente sabia que era a última oportunidade daquela geração ganhar uma Copa do Mundo, pô. A carreira de Romário na seleção brasileira é igualmente impressionante e cheia de sucessos. Desde sua estreia internacional em 1987 até sua última aparição em 2005, Romário deixou uma marca inesquecível na história do futebol brasileiro. Romário foi parte fundamental da equipe brasileira que venceu a Copa América em 1989, marcando gols decisivos e demonstrando sua capacidade de brilhar no cenário internacional desde cedo. No entanto, um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira com a seleção ocorreu na Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos. Romário foi a estrela incontestável do torneio, marcando 5 gols durante a competição, apesar de não ter marcado na final contra a Itália, que terminou 0-0 no tempo regulamentar e foi decidida em uma emocionante disputa de pênaltis. Romário desempenhou um papel crucial em toda a campanha brasileira. Ao longo de sua carreira internacional, Romário marcou mais de 50 gols pela seleção brasileira e se tornou um dos maiores artilheiros da história da Canarinho. Sua capacidade de finalização, sua agilidade e sua habilidade no drible tornaram Romário um pesadelo para as defesas adversárias, e sua contribuição foi essencial na conquista de títulos para o Brasil. A enfiada de bola é sua, baixinho. Lá vai Romário. Bateu Romário. Às 8 da manhã, surge o Astro Rei, Rei Mário, acenando triunfal para as dezenas de pessoas que vão virando centenas, milhares, dezenas de milhares de fãs. Ele distribui beijos, autógrafos, provoca emoção, choro, alegria, entusiasmo assim só no Tetra e olhe lá. Papai Noel presente, torcedor do Fluminense, gente nas janelas, só para ver o craque passar. Quando eu chego no Flamengo, cara, tudo aquilo que eu queria, o Flamengo me dava. Jogar o futebol, fazer gol, ser artilheiro, tudo perfeito. Tudo perfeito. Foi isso, esse pacote, entendeu? O retorno de Romário ao Flamengo em 1995 marcou um capítulo importante em sua carreira e foi um evento muito esperado pelos fãs de futebol no Brasil. Após sua bem-sucedida experiência na Europa, Romário tomou a decisão de voltar ao seu país e se juntar ao clube que ele já conhecia muito bem. Romário chegou ao Flamengo com grande expectativa, e não decepcionou. Sua capacidade de marcar gols e sua habilidade única para fazer gols espetaculares rapidamente ficaram evidentes na equipe carioca. Durante seu retorno ao Flamengo, Romário se tornou o líder do time e um dos principais artilheiros do clube. Suas atuações no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Carioca foram notáveis. O retorno de Romário ao Flamengo reavivou a paixão dos fãs e elevou o nível de jogo da equipe. A combinação de seu talento e carisma o transformou em um ídolo para a torcida e em uma figura icônica do clube. Ele tem espaço, domina o baixinho na entrada da área, ele bate de fora! Gol! A passagem de Romário pelo Valência, na Espanha, foi curta e, em comparação com outros períodos de sua carreira, não teve um impacto duradouro no clube. O atacante brasileiro se juntou ao Valência CF na temporada 1996 a 1997 vindo do Flamengo. Embora a sua chegada tenha sido esperada para causar um grande impacto, a sua estadia no clube espanhol foi relativamente breve e não esteve isenta de polêmicas. Romário não conseguiu se adaptar completamente ao futebol espanhol e teve dificuldades tanto dentro quanto fora de campo. Apesar do seu talento inegável como artilheiro, o seu período no clube não teve o sucesso esperado.
Quando eu voltei pro Vasco, fiz 73 jogos e 73 gols. bizarro. Eu fui espancando Empilhando na gol, artilharia. só Bum, porrada. bum, 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 é. Parecia a cesta de 3. Tá que pariu, tá maluco. Romário, um destacado atacante, teve várias passagens pelo Vasco da Gama. Após um início de carreira bem-sucedido no clube, ele foi jogar na Europa e depois retornou ao clube várias vezes. Romário retornou ao Vasco da Gama em 2000. Durante esse período, teve um desempenho impressionante, conquistando vários títulos e prêmios individuais. Ele ganhou 2 títulos cariocas, um campeonato brasileiro e a Copa Mercosul com o clube. Romário e Edmundo, ambos atacantes brilhantes e lendas do Vasco da Gama, tiveram uma atuação destacada na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2000. Romário terminou como artilheiro máximo do torneio com 3 gols. É importante mencionar que, apesar de sua bem-sucedida parceria em campo, Romário e Edmundo eram conhecidos por sua rivalidade fora de campo. Apesar de 2005, após jogar pelo Al-Sadd, Romário voltou ao Vasco da Gama, ele conseguiu marcar 22 gols durante a temporada e se tornou o artilheiro máximo. Em janeiro de 2007, assinou um novo contrato com o Vasco da Gama. Após 2007, Romário também teve uma curta passagem pelo Miami FC e jogou algumas partidas pelo Adelaide United FC na Austrália antes de retornar novamente ao Vasco da Gama. É importante mencionar que Romário é considerado um dos maiores ídolos na história do Vasco da Gama. Seu legado no clube é inegável e deixou uma marca indelével nos corações dos fãs de futebol. Toninho, passa pro Romário, só tem o Bruno pela frente, trouxe pro pé esquerdo, o tiro! A carreira de Romário, desde seus primeiros passos no Vasco da Gama até seu sucesso na Europa, seu retorno triunfante ao Brasil e sua passagem pelo Flamengo, é um testemunho de sua genialidade e habilidades únicas no mundo do futebol. Ele é uma lenda que sempre será lembrada na história do esporte.